Nós estamos hoje encerrando a nossa série Identidade 2021. E hoje nós vamos falar sobre um dos nossos valores. É nosso desejo que a igreja venha conhecer os valores com os quais nós estamos construindo nossa igreja. Quando nós falamos de valores, nós estamos falando e tratando daquilo que nos define como pessoas e que norteiam as nossas decisões, sejam elas no âmbito familiar, sejam elas profissional e também aqui na vida de nossa igreja, no âmbito eclesiástico. Os valores são aquilo que acreditamos que formam o nosso caráter. Portanto, nós, a Primeira Igreja Batista de Itapevi, nós iremos servir a todas as pessoas a partir dos valores de Deus. E para nós cumprirmos a nossa missão, nós, a Primeira Igreja Batista de Itapevi, temos pautado nossas ações sobre 12 valores. E eu quero apresentar então para vocês estes valores. Nós temos 12 valores. Primeiro valor, palavra de Deus. A Bíblia é um valor para nós como igreja. Todo o ensino da Bíblia, o conteúdo que nela está. E nós, a Igreja Batista, somos uma igreja conhecida. Em todos os lugares por onde você andar, você perguntar para as pessoas, elas vão dizer ali, tem uma igreja que estuda a palavra de Deus. O segundo valor que eu quero que a gente tenha é o valor excelência. Nós queremos construir nossa igreja sobre a excelência. O terceiro valor, família. Nós somos uma igreja de família. Isso tem muitas implicações. Como nós não vamos ficar tratando de todos os valores, mas eu queria apenas dizer nessa manhã que quando nós falamos de ser uma igreja de família, nós não queremos ser uma igreja, por exemplo, só para jovens, ou uma igreja só para a terceira idade. Nós queremos ser uma igreja que abrace a família, onde as pessoas venham como família e encontrem na igreja trabalhos, atividades, espaços, para todos, seja do pequenino, adolescente, até a terceira idade. Espaços preparados, ministérios preparados. Então nós queremos ser uma igreja que atue sobre toda a família. Nós queremos ser uma igreja que tem uma espiritualidade contagiante, isso é um valor para nós. Acolhimento, onde as pessoas sejam acolhidas, missões, grupos pequenos, ministérios orientados pelos dons, cultos e eventos inspiradores, liderança capacitadora, estruturas funcionais e adequadas à nossa missão. É o espaço nosso, físico, para atender tudo aquilo que nós queremos fazer, e valores humanitários e sociais. Então, esses 12 valores é por onde nós estamos tentando construir tudo aquilo que Deus tem dado para nós. E hoje eu quero refletir sobre um valor que é excelência, é o segundo valor deste quadro. E eu creio que todos nós desejamos alcançar grandes coisas em nossas vidas. Algumas pessoas desejam ter grandes experiências com Deus. Buscam o sucesso espiritual. Sonham realizar coisas extraordinárias e sobrenaturais através do poder de Deus. Desejam, então, experiências concretas com Deus. No início de minha caminhada com Deus, eu buscava intensamente experiências como essas com Deus. E com a graça de Deus, eu pude vivê-las. Outros desejam alcançar grandes coisas no âmbito material. Eles desejam bons carros, boas casas, sucesso profissional, querem ter coisas, querem possuir. Outros desejam alcançar realizações pessoais, almejam serem bons pais, bons maridos, boas esposas, patrões, empregados. Eles querem se sentir felizes consigo mesmo.
E eu creio que todos estes desejos, sejam eles importantes, e todos eles devem ser considerados por nós, dentro da sua medida. Contudo, nós só alcançaremos essas realizações se nós estivermos fundamentados sobre o valor da excelência. Acredito que a excelência é o caminho que nos transporta para as grandes conquistas. Excelência é fazermos o melhor com o que temos e não fazermos melhor do que os outros. Nós não estamos trabalhando para competir com outros, mas nós queremos fazer o melhor com os recursos que Deus tem nos dado, com os dons que Deus tem nos dado, com tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós queremos fazer o melhor, devolver a Deus da melhor forma. Isso é viver excelência. Então, excelência é darmos o melhor de nós, e não apenas o que se espera de nós. Quando fazemos o melhor com o que temos e damos o melhor de nós por amor a Cristo, certamente Ele nos confiará grandes conquistas. O texto para a nossa reflexão se encontra no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 16 até o capítulo 18. Esses capítulos são grandes, 16, 17 e 18 de 1 Samuel. Por isso eu não vou fazer a leitura destes capítulos, ia terminar a mensagem só com a leitura. Mas eu quero destacar algumas coisas e vou então pedir que você possa me acompanhar. A primeira lição que eu quero destacar é que precisamos praticar a excelência nas tarefas comuns do dia a dia. Então, precisamos praticar a excelência nas tarefas ordinárias, nas tarefas comuns do dia a dia. O texto de 1 Samuel 16, ele inicia narrando a escolha de Deus por Davi, para assumir o lugar de Saul no reinado de Israel. Deus ordenou, na história, que Samuel fosse à casa de Jessé, pai de Davi, e ungisse aquele que ele, Deus, escolheria entre os filhos de Jessé para ser o novo rei. Jessé tinha vários filhos, e Samuel se sentiu tentado a ungir um dos filhos por causa de seu porte físico, por causa da sua beleza natural. Entretanto, Deus não vê como o homem. Deus não olha aparências, Deus olha na profundidade de cada um de nós. E é interessante que Deus escolheu um adolescente. Davi era ainda um adolescente, que cuidava das ovelhas do pai. Ele era o caçula entre os filhos de Jessé. E eu quero ler com vocês 1 Samuel 16, verso 11 e o verso 12. Diz assim: então perguntou a Jessé, é Samuel perguntando a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Porque ele foi passando um, passando o segundo, passando o terceiro, e Deus foi dizendo: não é este, não é este, não é este. E aí Samuel achou que não é nenhum deles, aí faz a pergunta. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Aí a pergunta que nós precisamos fazer é: por que Deus escolheu Davi? O próprio pai, Jessé, sequer convidou Davi para participar do banquete com o profeta. Davi estava atarefado, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, estava realizando uma tarefa que para aquele tempo
era uma tarefa, vamos dizer assim, desprezada pelos demais. Não era reconhecida como uma tarefa digna de honra, cuidar das ovelhas. Mas ela era necessária. Contudo, creio que Deus escolheu Davi porque ele cuidava das ovelhas de seu pai com excelência. Ainda que aquela tarefa fosse considerada por todos como uma tarefa banal, uma tarefa insignificante, Davi fazia aquilo com excelência, com dedicação, conforme a gente pode ler em 1 Samuel, agora eu quero convidar vocês no capítulo 17, nós vamos ler do verso 17 ao verso 20. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, que ocasião? Daqui a pouco eu falo para vocês. Pegue uma arroba de grãos tostados, e 10 pães, e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul, e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Olha, para nós então entendermos o que está acontecendo. Logo após Davi ter sido ungido para ser o novo rei pelo profeta Samuel, Israel entrou em guerra com os filisteus. Os irmãos de Davi, que já possuíam idade para servir ao exército, foram convocados pelo rei Saul e seu exército para guerrear então contra os filisteus. Davi não foi convocado, ele era ainda muito menino, muito novo para guerrear. Seu pai, preocupado com os demais filhos, pede então a Davi que fosse ao acampamento no vale de Elá, onde os israelitas estavam acampados para a guerra. Eles estavam ali para guerrear. E trouxesse então notícia de seus irmãos. E ele pede para que Davi então levasse também alguns mantimentos, inclusive alguns queijos, né, para o comandante do exército. Mas o que é interessante, porque Davi não foi convocado, uma vez que ele era jovem, não podia guerrear. Mas quando ele chega naquele local, estão todos se preparando para a guerra. E o que chama atenção neste texto para nós, é que Davi, ele vai àquele local, em obediência ao seu pai, sem hesitar. Quando nós vemos no versículo 20, dizendo assim, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Se Davi possivelmente não tivesse se levantado na madrugada, ele não teria chego naquele local, na hora em que aquele povo ia ser afrontado pelo gigante Golias. O que chama a atenção é que ele é um adolescente. Se você já tem filho adolescente, tenta levantar o teu filho na madrugada. Ele é um adolescente. Mas o pai pediu, ele logo se prontificou, porque Davi fazia tudo com excelência. Diz o texto, levantando-se de madrugada. Ele era uma pessoa responsável. Ele não tinha preguiça. Hoje em dia, né, nossos filhos são preguiçosos. Fala a verdade, hein? Ele não tinha preguiça. Os jovens, adolescentes. Eu sei que os jovens adolescentes dessa igreja são diferentes. Davi não tinha preguiça, levantou, pegou a carga e foi. Mas tinha uma coisa, ele era responsável.
Antes dele sair, o que diz o texto também? Deixou o rebanho com outro pastor. Responsabilidade. Igual os nossos filhos todos, muito responsáveis. Davi era assim. A Bíblia mostra claramente. Quando todos estavam lá no banquete, ele estava cuidando lá das ovelhas. Ele zelava pelo que fazia. Não saiu sem antes deixar as ovelhas sob um cuidado de um outro pastor. Um adolescente. Mas um adolescente que trabalha com excelência. Que preza pela excelência. E essas duas características nos ensina que Davi então fazia suas tarefas do dia a dia, sempre com excelência, com zelo, com cuidado, com dedicação plena. Ele cuidava das ovelhas de seu pai com responsabilidade de um adulto. Talvez melhor do que muitos adultos, né? Mesmo sendo um adolescente. Então não despreze os adolescentes. Porque os adolescentes têm grande potencial. E ele provou, Davi, através dos seus atos, que também dessa forma valorizava o amor do pai. Cuidar com zelo, com excelência daquilo que o pai lhe havia pedido, era demonstrar ao seu pai o seu próprio amor. Adolescentes, jovens, quando um pai e uma mãe pedem algo, você fazer aquilo é uma forma de você mostrar o amor que você tem pelos seus pais. O respeito, a obediência. Davi estava fazendo isso. A pergunta é, temos nós, hoje, procurado viver o dia a dia nosso, diante das tarefas que Deus nos deu, com excelência? E não só dentro da vida eclesiástica, é na vida familiar, é na vida profissional, tudo quanto chega em suas mãos, você faz com excelência? Você prepara o almoço com excelência para a sua família? Com amor, com cuidado? Ao lavar a roupa, você faz com excelência? As tarefas ordinárias. Marido, quando vai cortar a grama, arrumar a torneira da casa, você faz buscando tudo fazer com excelência? Filhos, procurem ser um filho excelente. Pai, procure ser um pai excelente. Esposa, marido, procurem ser excelentes, sempre, sempre. Deus, preste atenção, escolhe para as grandes coisas aqueles que buscam a excelência no dia a dia, em tudo o que faz. Eu quero dizer para você que a excelência, ela começa no relacionamento com Deus. É o nosso segundo ponto. É verdade que a excelência no estudo, nas tarefas do dia a dia, podem nos conduzir a grandes sucessos na vida profissional. É verdade. E também familiar. Muitas pessoas lá fora, que não andam com Deus, venceram e vencem na vida, porque fazem com excelência. É verdade. Muitos cristãos, por outro lado, não vencem na vida, porque não fazem com excelência. Contudo, eu quero dizer para você que você pode alcançar tudo nessa vida, tudo, sendo alguém que viva a excelência. Mas, de nada valerá tudo que você alcançar se não viver com excelência um relacionamento com Deus. Porque deste mundo nós não iremos levar nada. Podemos alcançar tudo. Contudo, se você não viver um relacionamento saudável, puro, excelente com Deus, as palavras de Jesus, louco, esta noite pedirão a tua alma, te deixará assustado e apavorado.
Por quê? Porque o relacionamento com Deus não está sendo tratado com excelência. Esse pavor, essa insegurança quanto à vida futura se deve pelo fato de não se compreender bem a graça de Deus, por não viver bem a graça de Deus, por não conhecer de fato o amor de Deus. Muitas pessoas conhecem tudo só até aqui, ó, nesse local que a gente chama de cabeça, é a mente. A palavra chega, você lê, você raciocina, mas ela nunca alcançou o coração. Nunca chegou aqui. Ela precisa chegar aqui no coração. Ela precisa sair daqui e atingir o seu coração. Muitas pessoas vivem assim, acham que conhecem tudo sobre Deus, mas o coração precisa ser arrancado. Coração de pedra. Deus quer colocar coração novo em mim, em você, coração de carne. Então nós precisamos viver uma relação com Deus excelente. Existem pessoas que não temem sequer a vida futura. Mas não é porque possuem um bom relacionamento com Deus. É porque já estão com os corações endurecidos de tal forma que não percebem que mesmo sem viver intimamente com Deus, o estado em que se encontram. Porque estão endurecidas. A mente cauterizada, né, como diz o apóstolo Paulo. Até perder o temor. Vivem na casa de Deus, mas vivem de forma indigna. Quando Davi levou o alimento para os seus irmãos, ele encontrou o exército de Israel acuado, com medo. Com medo de um homem chamado Golias. Mas não era um homem qualquer, né? Quem conhece a história, esse homem era assustador. Um soldado filisteu muito forte, um homem preparado para a guerra. E o texto de 1 Samuel, depois você pode ler, de 17, do 4 ao 7, o descreve. Saul tinha 2,99 metros, praticamente 3 metros de altura. Ele usava uma couraça daquelas para a guerra. A couraça dele pesava 57 quilos. Você já pegou um saco de cimento de 50 quilos? Experimenta ficar andando com aquele negócio. Aí você vai ter noção da força deste homem, que ele andava com um negócio vestido só de 57 quilos. Ele trazia na sua mão uma lança, que diz a Bíblia que a vara pesava 8 quilos. Quer dizer, ele andava com uma couraça de 57 quilos, carregava uma lança de 8 quilos na mão. E normalmente uma lança você usa, né, para jogá-la, né? Quer dizer, ele tinha muita força, este homem. Diz que a ponta dela, né, que é a parte de metal, pesava os 7 quilos. E mais aí a vara, né, 1 quilo. Então ele era um homem muito forte. Muito forte, assustador. E o povo, com razão, estava com medo, naturalmente. Golias representava para aqueles que chegassem até ele e olhassem para ele a própria morte. Eles não se viam capazes de enfrentá-los. Golias, todos os dias, ia ao acampamento de Israel e desafiava os homens de Israel para escolherem entre eles alguém para lutar com ele. E o desafio era o seguinte: vocês escolhem o campeão de vocês e vão lutar comigo. Quem vencer, leva tudo. Os outros nem iam mais precisar guerrear. O vencedor leva a taça da Libertadores. O vencedor teria a rendição, né, do outro exército. Podemos nós, por aí, perceber a excelência no relacionamento de Davi com Deus, através da atitude de Davi ao ouvir as palavras de Golias, diante da presença do rei Saul também. Preste atenção.
Davi, primeira coisa, veja só a relação dele com Deus. Davi, diz o texto bíblico, que ele se condoeu ao ouvir Golias zombando do povo de Deus. Aquele menino chega até ali, aquele exército todo de Israel, homens, não é, formados, todos com medo, apavorados, ninguém ouça, e ele se condoeu, ele se entristece, ele se dói diante daquilo. E a sua ira santa foi porque Golias estava desonrando o nome de Deus, ao afrontar o povo de Deus. Veja só 1 Samuel 17, capítulo 26, eu vou ler a partir do verso B, tá? Só o 26b, 17, 26b. Aí Davi fala o seguinte: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele se dói. Veja só no versículo 45 também, deste mesmo capítulo, diz assim: e Davi disse ao filisteu, agora ele está indo enfrentar o filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Davi entendia que, ao desafiar o exército de Israel, não eram os homens que ele estava desafiando, mas era o próprio Deus, e Davi se condoeu. Você sabe aquele sentimento que você sente quando alguém fere a honra de sua mãe? Você já viveu isso? É o que Davi estava sentindo. Como esse incircunciso resolve ferir a honra do meu Deus? O nosso Deus, o Deus de Israel. E a segunda atitude que a gente percebe, a relação de amor, né, de Davi por Deus, lá em 1 Samuel, no verso 32 ao 37, ele demonstra uma confiança, uma fé em Deus maravilhosa. Então eu vou ler para vocês 32 ao 37, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes, até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Agora entenda uma coisa: a excelência na tarefa do dia a dia pode nos conduzir ao sucesso, tanto material, profissional, familiar. E aonde isso é percebido? O que Davi fazia todos os dias? Cuidava das ovelhas de seu pai? E se ele não cuidasse dessas ovelhas com tanto amor, com tanta excelência, se viesse um leão, o que ele ia fazer? Ele ia correr, que coma as ovelhas, né? Não. Se viesse um urso, ele ia correr. Mas não, Davi zelava por tudo que o pai lhe havia dado com zelo, colocando a sua própria vida em risco, trabalhando exemplarmente, com excelência, com responsabilidade, mas acima de tudo, confiado que Deus era com ele em todas e qualquer circunstância. Esse trabalho levou Davi então a essas experiências. Enfrentar um leão, enfrentar uma ursa, enquanto Deus estava concedendo através disso a ele uma fé extraordinária. Por quê? Porque as nossas experiências com Deus, elas fazem com que a gente comece a conhecer ainda mais o nosso Deus.
E a nossa fé vai sendo fortalecida. É o que está acontecendo com Davi. No trabalho dele, ordinário, ele está sendo trabalhado por Deus e forjado sem saber. Até o momento devido. Mas ele não tinha esse conhecimento, mas ele tinha um coração muito entregue ao Senhor, um comprometimento. Ser excelente em tudo, querido, e não ter excelência com Deus é viver em vão. Ser excelente com Deus e não ser excelente em tudo é viver com incoerência. Terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que o comprometimento, né, com a excelência no dia a dia, então, nos leva a essa experiência extraordinária. Em 1 Samuel, voltando ao texto, capítulo 17, no verso 40, diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Então, o filisteu estava vindo na direção de Davi, Davi correu para enfrentá-lo, retirando uma pedra de seu alforje, uma lançadeira, né? Ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. O dia a dia, no pastoreio, proporcionou a Davi se encontrar com o gigante Golias, para que a sua vida começasse uma nova história. O extraordinário em nossas vidas só vai chegar quando nós aprendermos a viver ordinariamente, com excelência, com fidelidade, com zelo a Deus. As pessoas querem experimentar de Deus o extraordinário, mas sem viver o ordinário com qualidade. É preciso viver com qualidade o ordinário, para que Deus então lance vocês para o extraordinário. E assim, Deus vai treinando você sem que você perceba. A cada devocional que você faz com fidelidade, a cada processo que você vai tendo de oportunidade de ensinar, de realizar, seja no seu trabalho, seja na vida na igreja, seja em casa com a família, mas em tudo Deus vai te treinando, te preparando para que você possa experimentar o extraordinário. E o que acontece é que Davi, de um simples pastor de ovelhas, treinado por Deus naquele lugar, porque ele vivia o ordinário com excelência, Deus o chamou porque encontrou um coração que tinha uma relação excelente com ele e que tinha uma qualidade em tudo que fazia, e Deus diz para ele: agora você vai ser o rei dessa nação. Um pastor que para aquele tempo talvez fosse só um pastorzinho, mas Deus olhava para aquele menino, um adolescente, falou: esse tem potencial para ser o rei de Israel. E é interessante então que Davi vira general do exército de Israel, quando derrota ali Golias. E ali começa o processo para se tornar o rei. Deus nos coloca em lugar para que nós possamos trabalhar com excelência. Aonde você está? E o dia quando você menos esperar, Deus te coloca numa determinada situação, em que aquele treinamento que você foi vivendo no dia a dia, te conduzirá a uma vitória extraordinária, a uma experiência extraordinária. Então, seja excelente em tudo que fizer. Faça bem feito a sua devocional, as suas intercessões, o seu trabalho no dia a dia. Busque dar o melhor de você, ainda que não seja o melhor aos olhos de muitos. Mas faça o seu melhor e Deus proporcionará a você a oportunidade de servi-lo e honrá-lo de uma maneira extraordinária. A excelência é o caminho para as grandes coisas. Não espere que a graça de Deus te conduza a grandes coisas sem que você trabalhe também para isso. Ah, eu estou na graça de Deus, vou ficar deitado lá na rede e ficar achando que o trabalho vai chegar até você. Não é assim que as coisas vão funcionar.
Deus olha para o preguiçoso e a Bíblia condena a preguiça. Se Davi não vivesse com excelência no cuidar das ovelhas de seu pai, se Davi não se levantasse na madrugada, não tivesse responsabilidade de deixar as ovelhas do pai com outro pastor, chegar naquele acampamento logo cedo, possivelmente ele teria perdido a chance dele de lutar com aquele gigante Golias, ele teria deixado de ser o comandante do exército de Saul, possivelmente nem sequer seria jamais rei de Israel, porque possivelmente Deus não escolheria ele, mas porque ele tinha esse coração de servo e fazia tudo com excelência, Deus o escolheu. Então, não despreze a sua jornada ordinária, principalmente vocês adolescentes, jovens. Não despreze o dia a dia. O dia a dia na sala de aula. Aprenda. Esteja ali para desenvolver e crescer o máximo que vocês puderem, com excelência. Faça tudo o que lhes for dado na mão de vocês com excelência. E vocês serão honrados por Deus. Confie nisso. O extraordinário é para quem vive o ordinário com excelência. Eu quero convidar todos a fechar os olhos.